Damos início ao nosso terceiro e último bloco da aula sobre tutela da evidência. No nosso último bloco, estávamos estudando as hipóteses do artigo 311 do Código de Processo Civil, que são as hipóteses que a legislação permite a concessão da tutela da evidência. Então, só colocar aqui a nossa canetinha. Então, nós já vimos os três primeiros incisos do artigo 311, as três primeiras hipóteses de concessão de tutela da evidência, e vamos agora analisar a última das hipóteses, que é a do inciso 4º do artigo 311 do Código de Processo Civil. O inciso 4º determina que poderá ser concedida a tutela da evidência independentemente de risco de dano à parte ou ao resultado útil do processo, na situação em que a petição inicial é instruída com prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha, não apresente prova capaz de gerar dúvida razoável. Vamos imaginar uma determinada lide em que a matéria de direito está sendo discutida. Na realidade, tem-se lá como claro que se ocorreu o fato da causa descrito na petição inicial, realmente vai se aplicar a norma jurídica X e o autor teria direito ao bem ou direito Y. Então, não há uma discussão em termos de matéria de direito. A discussão é somente de matéria de fato. Bom, se na petição inicial o autor já teve o cuidado de juntar com a petição inicial, juntar documento que seja suficiente para provar o fato constitutivo do seu direito, isto é, para provar o fato da causa que vai se amoldar à norma jurídica, gerando a conclusão do seu direito que é perseguido no processo, e o réu não se opondo a esse documento, não se opondo a essa prova produzida, não apresentando contraprova que seja suficiente para criar uma dúvida razoável no julgador, pode sim o juízo da causa conceder a tutela da evidência. Essa situação ocorre muito em prova documental. Com a petição inicial são instruídas provas documentais, são anexos documentos. O réu, por sua vez, não impugna, não contraria esses documentos, ou então contraria de forma genérica, olha, não reflete a realidade dos fatos, e ponto final. E não apresenta uma contraprova que seja capaz de gerar uma dúvida razoável. Numa situação como essa, o artigo 311, no seu inciso 4º, permite a concessão da tutela da evidência pelo juízo da causa. Um exemplo com o qual nós vamos trabalhar, que é inclusive o exemplo do que nós teremos a nossa petição demonstrativa, trata de uma circunstância, de uma relação de patrocínio, uma relação entre um cliente e um advogado, em que esse advogado, ele sacou valores decorrentes de alvarás liberados, extraídos do processo, e não repassou os valores ao seu cliente. E o cliente, a despeito de todo o esforço, não conseguiu fazer com que o seu advogado lhe pagasse, lhe repassasse o valor que foi sacado. Promoveu, em razão disso, uma ação judicial, uma ação condenatória de obrigação de dar o valor sacado, combinado com o pedido de indenização por danos materiais e danos morais.
E com a petição inicial, o que o autor fez? Juntou não só o contrato de prestação de serviço de advocacia, como também juntou todos os comprovantes de saque pelo advogado de valores liberados através de alvará de levantamento nos autos do processo. E juntou, além disso, prints de troca de mensagens por e-mail em que o próprio advogado reconhecia que tinha sacado o valor, mas que não tinha como dispor desse valor ao seu cliente. Situação extremamente chata e que deve servir para nós, obviamente, como exemplo negativo, como não agir. Mas é uma situação que, durante a condução do processo, acaba gerando a possibilidade da concessão da tutela da evidência com base no artigo 311, inciso 4º do Código de Processo Civil. Terminamos a análise de cada uma das hipóteses de concessão da tutela da evidência. O que nos falta é deixar bastante claro aqui quais são as hipóteses em que o juízo pode conceder a tutela da evidência liminarmente, isto é, antes de ouvir a parte contrária. Então, nós já temos, não só no artigo 311, parágrafo único, como também no artigo 9º, parágrafo único do Código de Processo Civil, nós já temos expressamente que as hipóteses dos incisos 2º e 3º do artigo 311 do Código de Processo Civil, isto é, naquelas situações em que é apresentado documento, prova comprobatória, documento comprobatório do fato da causa. E a matéria de direito já se encontra pacificada em razão de procedimento de julgamento de casos repetitivos ou da existência de súmula vinculante, que é a hipótese do inciso 2 do artigo 311. Nessa situação, pode ser concedida a tutela da evidência liminarmente, antes mesmo de se ouvir o réu. E a hipótese do inciso 3º, isto é, naquelas ações reipersecutórias, isto é, nas ações em que se pleiteia a posse de um bem em razão de um contrato de depósito, uma vez juntado aos autos o contrato idôneo da relação jurídica de depósito, o juiz poderá conceder a tutela da evidência, determinando de imediata a entrega do bem ao depositante, isto é, ao autor. Nessas duas hipóteses, é possível sim a concessão liminar da tutela da evidência. Nas demais hipóteses, isto é, na hipótese do inciso 1º e hipótese de abuso do direito de defesa ou exercício de atividade protelatória da parte, nessa hipótese do inciso 1º do artigo 311, não é possível a concessão liminar e também não é possível a concessão liminar da tutela da evidência na hipótese do inciso 4º, que é o inciso que nós há pouco analisamos, em que é apresentada a matéria de fato, a ela é apresentada uma prova documental com a petição inicial e a parte contrária não apresenta elementos de prova capazes de gerar dúvida razoável ao juízo de que a prova produzida pela parte autora, por exemplo, é realmente verdadeira, no sentido de convencer acerca da ocorrência da matéria de fato. Então, nas hipóteses do inciso 1º e do inciso 4º do artigo 311, a tutela da evidência pode ser concedida, mas vai ter que ser concedida ao longo do processo, depois que o réu tiver a oportunidade de se manifestar. Nas hipóteses dos incisos 2º e 3º do artigo 311, poderá sim ser concedida a tutela da evidência liminarmente. Antes de nós partirmos para a parte final da nossa aula, em que nós apresentamos um exemplo de requerimento de tutela da evidência,
é importante que eu diga a vocês que a tutela da evidência ela pode ser concedida tanto em primeira instância quanto em segunda instância. Pode ser apreciada tanto pelo juízo de origem, como pode ser apreciada pelo juízo ad quem ao apreciar um recurso. Então, eu posso requerer em sede recursal, eu posso requerer a tutela da evidência. Não requeri em primeira instância, ou requeri e me foi negada, e em segunda instância, em grau recursal, por exemplo, nada impede que eu possa requerer a tutela, a concessão da tutela da evidência. Bom, mas se eu requerer em grau recursal, a quem caberá apreciar o meu requerimento de tutela da evidência? Bom, para responder essa questão, nós devemos ir ao artigo 932 do Código de Processo Civil. O artigo 932 trata da incumbência do relator de processos nos tribunais. Consta lá do artigo 932. Incumbe ao relator, inciso 2º, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Então, se eu for requerer a tutela da evidência ou até mesmo tutela de urgência em tribunal, eu vou ter que requerer ao relator do processo. Aquele que é o relator do processo é que terá a incumbência de apreciar esse meu requerimento de concessão de tutela provisória, seja ela tutela de urgência, seja ela tutela da evidência. E para terminar a nossa aula, vamos ao nosso exemplo. Então, vejam, senhores, que o caso que nós estamos tratando aqui é o caso em que um advogado recebeu poderes de um cliente para propor uma ação judicial, inclusive para receber valores oriundos daquele processo em nome do seu cliente. O processo foi exitoso para a parte cliente e o advogado sacou valores que foram depositados no processo, sacou através de alvará de levantamento, sacou esses valores e não repassou esses valores ao cliente. O cliente teve conhecimento acerca desse fato, manteve contato com o advogado, inclusive trocando mensagens por e-mail, e o advogado reconhece que realmente sacou esses valores e não repassou ao seu cliente. Além disso, o cliente também tem todos os documentos comprobatórios dos saques que foram feitos pelo advogado, os saques, as liquidações de alvarás de levantamento que foram realizadas pelo advogado. E ele propõe, cliente, não conseguindo resolver de forma, através da autocomposição, resolver essa lide, propõe uma ação judicial, pleiteando a entrega, a condenação do réu, no caso o advogado, a lhe entregar os valores recebidos, bem como a condenação, indenização por danos materiais e danos morais decorrentes de toda essa situação. Pois bem, no caso concreto foi proposta a ação, junto com a petição inicial foram anexos todos esses documentos que eu citei, isto é, documentos que comprovam que efetivamente o advogado sacou os valores do processo, os prints de troca de mensagens em que efetivamente houve a afirmação do advogado de que devo no nego, pago quando puder, e foi proposta a ação com esses documentos. Em sede de contestação, simplesmente o advogado não apresentou nenhum elemento de prova
que fosse capaz de gerar ao juízo uma dúvida razoável acerca de que aqueles fatos alegados pelo autor, pela autora no caso, e comprovados com documentos, não fossem verdadeiros. Isto é, nós temos uma situação típica de possibilidade de concessão de tutela da evidência, com base no artigo 311, inciso 4º do Código de Processo Civil, né? Petição inicial instruída com prova suficiente dos fatos constitutivos. Quais são os fatos constitutivos? Existência da relação de patrocínio com o advogado saca valores pertinentes ao seu cliente nos autos do processo e não lhe entrega esses valores. E o réu, no caso o advogado réu, não apresenta prova capaz de gerar dúvida razoável. Bom, com base nisso, o que foi feita? Foi feita uma petição ao juízo da causa, né? A demanda ainda se encontrava em primeira instância, foi protocolada uma petição dirigida ao juízo da causa, né? Obviamente que eu estou omitindo aqui todos os elementos que fossem capazes de identificar essa ação, né? Inclusive por questão de ética profissional, né? Apesar do processo não correr em segredo de justiça, por uma questão ética eu não o farei, né? Mas vejam que há um requerimento, uma petição simples, pessoal, né? Em que o autor, por seu advogado, ao final assinado, nos autos do processo em epígrafe, que move face do advogado, vem a presença de Vossa Excelência para requerer a concessão de tutela provisória sob a modalidade de tutela da evidência, com base nos fundamentos e especificações abaixo expostos, né? Aqui, né? Fundamentos e especificações, né? Certo? Aqui são expostos. É verdadeiro que, como se verifica da leitura dos autos, os réus, né? Que na verdade havia um litisconsórcio passivo, os réus vêm promovendo medidas no sentido de eternizar a presente demanda, requerendo a produção de provas que não possuem a idoneidade necessária para afastar o conteúdo dos documentos juntados com a petição inicial. Acrescente-se ainda o caráter alimentar do objeto da lide, vez que a ação em que houve a liquidação dos alvarás pelo advogado foi uma ação trabalhista, né? Então eram verbas de natureza alimentícia. Então acrescente-se ainda o caráter alimentar do objeto da lide. Trata-se de pleito fundado na subtração de valores oriundos de pagamento de ação judicial trabalhista. E além disso, nós temos a situação da idade avançada da autora. Há aqui um risco ao resultado útil do processo? Até há, né? Porque a autora já tem quase que 70 anos de idade, pode falecer a qualquer momento, e obviamente que os seus sucessores no processo vão receber o valor, mas ela mesma não receberá. Mas eu repito, para efeito de tutela da evidência, não é necessária a existência do periculum in mora. Não é necessário que haja o preenchimento do requisito de risco de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Mas uma petição como essa, a gente também tenta mexer de alguma forma emocionalmente com o juízo, né? Tentando reforçar toda aquela matéria de direito que nós estamos apresentando. Do enquadramento à hipótese legal de concessão da tutela da evidência. O caso em tela enquadra-se em hipótese prevista no artigo 311, inciso 4º do Código de Processo Civil, para concessão da tutela da evidência, como assim demonstrado, da falta de prestação de contas e de repasse à autora dos valores levantados em alvarás de levantamento extraídos de processos trabalhistas. A autora, na sua petição inicial, instruiu a sua petição inicial, isto é, anexou a petição inicial, trouxe aos autos as guias de levantamento e respectivos comprovantes de depósitos dos respectivos valores em conta bancária do réu advogado, como se verifica das folhas tais, né? Então, já estou aqui identificando os elementos de prova
que eu apresentei nos autos do processo. Referidos documentos não foram impugnados pelos réus em qualquer momento, isto é, em nenhum momento os réus afirmaram que esses documentos não eram verdadeiros. A tese de defesa foi outra. A tese de defesa é que esse valor teria sido entregue a uma terceira pessoa, né, que seria um sindicato, que não teria entregue o valor à cliente, no caso, a autora dessa ação. Mas esses documentos, a guia de levantamento e respectivos comprovantes de depósito, não foram impugnados pelos Correios em qualquer momento. Isso quer dizer, restou comprovado documentalmente, faltou o L, o exposto na letra A da petição inicial, isto é, que o réu L procedeu em nome da autora ao saque dos respectivos valores constantes dos alvarás que foram extraídos dos processos trabalhistas. Prosseguindo, foi específico aqui na petição quais foram esses alvarás, né, e qual o valor de cada um deles. E também coloco que as folhas tais dos autos foram juntados e-mails em que há o reconhecimento pelo próprio réu da falta de prestação de contas dos valores devidos à autora, sendo que tais documentos não foram impugnados pelas partes em qualquer momento. Da inexistência de elementos de prova capazes de gerar dúvida razoável frente às alegações comprovadas documentalmente pela autora. O réu, além de não impugnar os documentos que foram trazidos pela autora na petição inicial e que provam o fato constitutivo do direito do autor, o réu não trouxe aos autos qualquer recibo ou qualquer outro documento que fosse capaz de gerar uma dúvida razoável ao juízo, né? Mesmo porque, nesse caso, a prova era eminentemente documental, era a prova do pagamento, do cumprimento de uma obrigação num valor X, que inclusive não permitia outro meio de prova, senão a prova documental. Frente a tudo isso, o que eu fiz enquanto advogado produzindo essa petição? O que eu fiz foi enquadrar o caso em tela na hipótese do artigo 331, inciso 4º do Código de Processo Civil. E aí, em conclusão, eu requeiro a concessão da tutela provisória sob a modalidade tutela da evidência. Então, aqui está a conclusão da minha petição e o meu requerimento efetivo. Ante o todo exposto, requer à autora a concessão da tutela provisória sob a modalidade de tutela da evidência para, na forma do artigo 311, inciso 4º do CPC, ser-lhe concedida a tutela antecipada no que tange ao pedido de letra A da petição inicial, que é o pedido de entrega imediata dos valores recebidos pelo advogado para a autora, no caso, para a sua, então, cliente. Ah, Denis, mas logo no início da petição, você inclusive já colocou aqui que, logo nesse parágrafo, que o réu estava praticando ato de abuso do direito de defesa e objetivando protelar o feito. Né? É verdadeiro, como se verifica da leitura dos autos, os réus vêm promovendo medidas no sentido de eternizar a presente demanda, requerendo a produção de provas que não possuem idoneidade necessária para afastar o conteúdo dos documentos juntados com a petição inicial. E aqui, nesse segundo parágrafo, eu venho tratando da questão do periculo in mora, do risco de dano à parte ou ao resultado útil do processo. Poderia também fazer este requerimento de tutela da evidência com base no artigo 331, parágrafo, inciso 1º? Sim, poderia também. Poderia acumular esse requerimento com esses dois fundamentos? Poderia também. Então, nós temos aqui um exemplo prático de como pode ser requerida a tutela da evidência. Então, terminamos aqui o terceiro bloco
e terminamos a nossa aula sobre tutela da evidência e completamos aqui o nosso estudo sobre tutela provisória, sendo que passaremos a estudar a partir da nossa próxima aula a liquidação de sentença. Nós começaremos a estudar o chamado procedimento de cumprimento da sentença. Nós partiremos para um assunto bastante diferente. Um abraço a todos.